Olá noturnos, sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, siga nosso canal e deixe seu like. No relato curto de hoje vamos falar sobre a pisadeira, e o relato inicia assim. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração. Sempre achei que eram invenções para assustar crianças ou para manter pessoas ignorantes na linha. Mas depois daquela noite, tudo mudou. Eu, Ricardo, um homem de 42 anos, bem resolvido na vida, e empresário, nunca imaginei que um simples retorno à minha cidade natal, uma pequena vila no interior de Minas Gerais, poderia transformar meu ceticismo em puro terror. Tudo começou quando recebi um convite para o casamento do meu primo, João. Fazia anos que não voltava para a casa dos meus avós, onde cresci. Aquela casa tinha um charme antigo, com seus móveis de madeira escura e aquele cheiro de coisa guardada, misturado com o aroma de café fresco que minha avó sempre preparava. Decidi que, além de participar do casamento, passaria alguns dias lá para relembrar os velhos tempos. Cheguei à cidade numa sexta-feira à tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e eu sentia uma nostalgia que aquecia o coração. Fui recebido com muita festa e carinho pela minha família. Minha avó, Dona Zilda, estava especialmente feliz em me ver. Apesar de seus 80 anos, ela ainda mantinha um vigor admirável. Após os cumprimentos, fui me acomodar no antigo quarto que costumava ser meu. Cada canto daquela casa tinha memórias, e eu estava ansioso para redescobri-las. No entanto, algo parecia diferente. Havia um peso no ar, uma sensação incômoda que eu não conseguia identificar. Na primeira noite, tudo correu bem. Conversamos até tarde, rimos, recordamos histórias antigas. Fui dormir com um sorriso no rosto, feliz por estar de volta. Mas foi na segunda noite que as coisas começaram a mudar. Acordei no meio da noite com uma sensação estranha. Meus olhos abriram de repente, como se meu corpo soubesse que algo estava errado. Olhei em volta e tudo parecia normal, exceto pelo fato de que eu não conseguia me mexer. Meu corpo estava completamente paralisado. Senti um frio na espinha e uma angústia crescente. Foi quando ouvi um sussurro. Ricardo. Era uma voz feminina, baixa e arrastada, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Tentei responder, mas minha boca não se movia. O sussurro continuou, e senti meu coração bater acelerado. A voz parecia estar se aproximando, cada vez mais clara. Ricardo. Foi então que a vi. Uma figura esguia e pálida apareceu aos pés da cama. Seus olhos eram dois buracos negros, profundos e sem vida, e um sorriso macabro cortava seu rosto. Ela usava um vestido branco, sujo e rasgado. Minha mente gritava, mas meu corpo permanecia imóvel. Ela subiu na cama com movimentos lentos, quase flutuando. A pressão em meu peito aumentava à medida que ela se aproximava. Finalmente, ela se sentou sobre mim, e a dor foi insuportável. Parecia que algo esmagava meus pulmões. Eu não conseguia respirar, o pânico tomou conta de mim. Você não deveria ter voltado, Ricardo, ela disse, com aquela voz que parecia um eco distante. Lutei contra a paralisia, tentando mover ao menos um dedo, mas era inútil. A figura começou a rir, uma risada fria e desumana que ecoava na escuridão do quarto. Fechei os olhos com força, tentando acordar daquele pesadelo, mas tudo parecia real demais para ser um sonho. Depois do que pareceram horas, finalmente consegui soltar um grito abafado. Naquele instante, a figura desapareceu, e eu pude respirar novamente. Me sentei na cama, ofegante e coberto de suor. A porta do quarto se abriu de repente, e minha avó entrou correndo. O que aconteceu, Ricardo? Ela perguntou, preocupada.
Tentei explicar, mas as palavras não saíam. Minha avó se aproximou e, ao ver meu estado, se sentou ao meu lado. Ela parecia saber exatamente o que eu tinha visto. Foi a pesadeira, não foi? Ela perguntou, com um olhar grave. Nunca tinha ouvido falar da pesadeira, então balancei a cabeça em confusão. Minha avó suspirou e começou a contar uma história que me arrepiou ainda mais. A pesadeira é um espírito antigo, uma mulher que foi traída e morta de forma cruel. Dizem que ela se vinga atacando as pessoas durante o sono, se sentando em seus peitos e sufocando-as. Muitos já relataram encontros com ela, sempre nas noites mais escuras. Eu queria acreditar que aquilo era apenas uma lenda, mas o que eu tinha visto e sentido era muito real. Nos dias seguintes, procurei saber mais sobre a pesadeira. Falei com vizinhos, amigos de infância e até com alguns anciãos da vila. Todos tinham alguma história para contar, e cada relato parecia pior do que o anterior. O que mais me intrigava era o motivo pelo qual ela me atacou. Será que foi apenas uma coincidência, ou havia algo mais? Continuei investigando, mesmo com o medo crescente de que poderia encontrá-la novamente. Durante minhas conversas, descobri que a pesadeira tinha uma ligação com nossa família. Minha bisavó, segundo alguns, teria sido uma das responsáveis pela morte da mulher que se transformou na pesadeira. A culpa e o rancor passaram de geração em geração, e agora, parecia que era minha vez de enfrentar essa maldição. Resolvi que precisava confrontar esse espírito de alguma forma. Sabia que seria perigoso, mas não podia viver com esse medo. Na noite seguinte, antes de dormir, preparei um amuleto de proteção, seguindo as instruções de uma curandeira local. Era um pequeno saquinho de pano com ervas e uma oração escrita. Coloquei debaixo do travesseiro e deitei, esperando pelo pior. Adormeci rapidamente, exausto das noites anteriores mal dormidas. Acordei novamente no meio da noite, paralisado. Dessa vez, estava mais preparado. A figura da pesadeira apareceu, mas parecia mais fraca. O amuleto estava funcionando, mas não totalmente. Ela subiu na cama, seus movimentos eram mais lentos e hesitantes. Quando se sentou sobre meu peito, a pressão era menor. Consegui mover um braço e agarrei o amuleto com força. Senti uma energia estranha atravessando meu corpo, como se uma corrente elétrica estivesse passando por mim. A pesadeira soltou um grito agudo e desapareceu novamente. Desta vez, a sensação de alívio foi imediata. Me sentei na cama, segurando o amuleto com todas as minhas forças. Minha avó entrou no quarto, vendo que algo tinha mudado. Contei a ela o que aconteceu, e ela sorriu levemente. Você é mais forte do que eu pensava, Ricardo. Talvez agora ela te deixe em paz. Naquela noite, consegui dormir sem interrupções. No dia seguinte, procurei a curandeira para agradecer. Ela me ensinou outras formas de proteção e disse que, embora a pesadeira pudesse voltar, eu agora tinha as ferramentas para enfrentá-la. O resto da minha estadia foi tranquila. A pesadeira não apareceu novamente, e eu pude aproveitar o tempo com minha família. Depois de minha experiência com a pesadeira, a vida voltou ao normal, ou pelo menos ao que eu podia considerar normal depois de um evento tão perturbador. O casamento do meu primo foi lindo, e eu consegui aproveitar o tempo com minha família, mas aquela sensação de que algo sombrio ainda me espreitava nunca desapareceu completamente. Alguns dias após o casamento, decidi que era hora de voltar para a cidade. Me despedi de todos, agradeci a hospitalidade e embarquei no ônibus que me levaria de volta para Belo Horizonte. Durante a viagem, meus pensamentos estavam divididos entre a nostalgia das lembranças de infância e o terror da minha experiência com a pesadeira. Ao chegar em casa, tentei retomar minha rotina.
O trabalho no escritório me mantinha ocupado, mas, à noite, os pensamentos sempre voltavam àquela figura macabra. Comecei a pesquisar mais sobre a pesadeira, lendo relatos e buscando explicações científicas e místicas. Cada fonte trazia uma nova perspectiva, mas nenhuma parecia oferecer uma solução definitiva. Certa noite, enquanto navegava na internet, encontrei um fórum sobre fenômenos paranormais. Decidi compartilhar minha experiência e, para minha surpresa, recebi muitas respostas. Algumas pessoas relatavam encontros semelhantes, enquanto outras ofereciam conselhos e rituais de proteção. Entre as respostas, uma me chamou a atenção, uma mensagem de um usuário chamado Mestre Zé, que afirmava ser um especialista em espíritos e assombrações. Mestre Zé sugeriu que eu o procurasse pessoalmente. Ele morava em uma cidade próxima e dizia que poderia me ajudar a entender e, possivelmente, eliminar a pesadeira de uma vez por todas. Desesperado por respostas, decidi que valia a pena tentar. No sábado seguinte, peguei o carro e dirigi até a cidade indicada. Cheguei a uma casa simples, mas bem cuidada, com um jardim cheio de ervas e plantas. Toquei a campainha, e um homem idoso, de aparência serena, abriu a porta. Ele sorriu e me convidou para entrar. Você deve ser o Ricardo. Eu sou o Zé. Por favor, entre e fique à vontade. A casa de Zé era cheia de objetos místicos, amuletos, velas, livros antigos e símbolos esotéricos. Sentamos na sala, e ele pediu que eu contasse minha história com todos os detalhes. Enquanto eu falava, ele escutava atentamente, ocasionalmente acenando com a cabeça. Entendo sua aflição, Ricardo. A pesadeira é um espírito vingativo e muito poderoso. Ela se alimenta do medo e da culpa. Pelo que você me contou, parece que há uma conexão forte entre ela e sua família. Precisamos descobrir mais sobre essa ligação. Zé começou a investigar mais a fundo. Ele fez algumas perguntas sobre minha família, especialmente sobre minha bisavó e o que poderia ter causado a transformação da mulher na pisadeira. Em seguida, pegou um livro antigo e começou a ler em voz alta uma passagem sobre espíritos vingativos e como enfrentá-los. Precisamos fazer um ritual de purificação na casa dos seus avós, disse ele. Isso vai ajudar a quebrar a ligação entre a pesadeira e sua família. Mas também precisamos apaziguar o espírito dela. A vingança é alimentada pelo rancor, e devemos encontrar uma forma de oferecer paz. Voltamos juntos para a vila, e Zé trouxe consigo uma série de itens para o ritual: velas, ervas, incensos e um grande cálice de prata. Minha avó nos recebeu com um olhar preocupado, mas confiante nas habilidades de Zé. Preparar o ritual levou algumas horas, e durante todo esse tempo, a tensão aumentava. Ao cair da noite, estávamos prontos. Acendemos as velas e os incensos em pontos estratégicos da casa, criando um círculo de proteção. Zé começou a entoar cânticos em uma língua antiga, pedindo que os espíritos benevolentes nos protegessem e guiassem. Minha avó e eu repetíamos algumas frases, seguindo suas instruções. A atmosfera mudou. O ar ficou pesado, e uma sensação de frio invadiu o ambiente. De repente, ouvimos um barulho vindo do andar de cima. Zé sinalizou para que permanecêssemos calmos e continuou o ritual. Passos pesados ecoavam no corredor, e a porta do meu antigo quarto se abriu com um rangido assustador. A pesadeira estava lá, nos observando com seus olhos vazios e um sorriso macabro. Zé levantou o cálice de prata e começou a recitar uma oração mais forte, pedindo que o espírito encontrasse a paz. A pesadeira avançou lentamente, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Ricardo, segure o amuleto e pense em algo positivo, algo que traga paz ao seu coração, instruiu Zé. Precisamos de energia positiva para enfraquecer o espírito.
Fechei os olhos e pensei em minha infância feliz naquela casa, nos momentos alegres com meus avós e nas risadas despreocupadas. A pesadeira parou de avançar e começou a tremer. Seu sorriso se desfez, e seus olhos, antes vazios, mostraram uma expressão de dor e tristeza. Zé aproveitou o momento e jogou um punhado de ervas no chão, criando uma fumaça densa. Espírito errante, aceitamos sua dor e pedimos que encontre a paz. Deixe esta casa e siga em frente. A pesadeira soltou um grito agudo e, em seguida, desapareceu. O ar pesado se dissipou, e a casa parecia mais leve. Sentamos no chão, exaustos, mas aliviados. Zé sorriu e disse que, com sorte, o espírito tinha encontrado algum descanso. Agradeci a Zé por sua ajuda e prometi mantê-lo informado sobre qualquer mudança. Naquela noite, dormi sem interrupções, pela primeira vez em semanas. Nos dias seguintes, a vida na casa dos meus avós voltou ao normal. A sensação de medo desapareceu, e pude aproveitar meus últimos dias na vila em paz. Antes de voltar para a cidade, Zé me entregou um amuleto semelhante ao que eu já tinha, dizendo que era sempre bom ter uma proteção extra. De volta à cidade, minha vida retomou seu curso. E até hoje, quando eu lembro, me dá arrepios, e é isso, obrigada por ler meu relato. E foi isso, noturnos, espero que tenham gostado, até já!